Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Ócio 04. Meu nome é Fabrício Guerra e hoje falaremos sobre um dos episódios mais vergonhosos já registrados na história do Brasil, o Holocausto Brasileiro. Se você tem gostado do trabalho que temos feito aqui no canal, não deixe de inscrever-se e deixar o seu like. Ao fazer a sua inscrição, ative o sininho de notificação. Assim, você sempre será avisado quando forem lançados vídeos novos aqui no YouTube. Holocausto Brasileiro. Quais os critérios para separar os loucos dos normais? Muitas pessoas não sabem como responder a essa pergunta sem ter que pensar por um bom tempo, pois apesar de achar que sabemos reconhecer um louco quando vemos um, dificilmente sabemos como defini-los. Além disso, os avanços no campo da psiquiatria têm mostrado que a maioria das chamadas doenças mentais possuem tratamento. Mas infelizmente não foi sempre assim. Houve um tempo na história recente em que os loucos eram tratados como escória, bem diferente do tratamento que recebiam na Grécia Antiga, onde eram considerados verdadeiros enviados dos deuses. De uma posição divina à sarjeta. Esse foi o caminho dos loucos na história mundial, e o Brasil foi responsável por praticar crimes comparados aos do Holocausto de Hitler. Continue assistindo ao vídeo e descubra como esses crimes foram cometidos. O Hospital Colônia de Barbacena. O hospital foi fundado nas terras da Fazenda da Caveira e, no início, atendia apenas a elite do país, que chegava de trem vindo do litoral. Tudo era tão requintado que os talheres eram de prata e o cardápio francês. Mas com o passar do tempo, o sanatório foi acumulando dívidas e acabou sendo comprado pelo governo de Minas Gerais em 1903, tornando-se um hospital público. Começava ali um dos maiores processos de desumanização de pessoas já registrados no Brasil. Em 1930, o hospital já havia perdido completamente sua finalidade, internando pessoas consideradas como estorvos sociais, como, por exemplo, meninas estupradas por seus parentes e patrões, meninas que engravidavam antes do casamento, negros, mendigos, alcoólatras, desempregados e desafetos políticos. Estima-se que 70% das pessoas internadas no Colônia não tinham nenhum tipo de doença mental. Existe um registro que faz referência a uma garota de 23 anos de idade que foi internada simplesmente por sentir-se triste. O esgoto corria a céu aberto em alguns pátios do complexo e muitas vezes eram utilizados como fonte de água pelos internos. Ninguém ali queria beber água de esgoto, mas o Colônia retirava toda a humanidade das pessoas. Tratamento. O tratamento no Colônia era baseado quase que exclusivamente na internação permanente no eletrochoque. Esse tratamento, que ainda existe e é aplicado em algumas regiões do país, foi responsável por diversas mortes dentro do hospital. Às vezes, as descargas eram tão intensas que a cidade de Barbacena ficava sem energia elétrica. As pessoas só saíam do complexo depois da morte. A venda dos corpos. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido vítimas do tratamento que recebiam no hospital. Desses mortos, cerca de 1.000 foram vendidos para universidades. O Colônia tinha dado início a um verdadeiro mercado da morte. Quando a demanda por corpos cessou, os funcionários começaram a dissolver os corpos em ácido, ali mesmo, no pátio, na frente dos outros pacientes. Holocausto Brasileiro, um fato que está alheio à maioria dos livros de história. Um período negro que teve seu auge de atrocidades cometidos durante a ditadura militar. Este é o tributo do Ócio às vítimas do Colônia. Não deixe esse fato cair no esquecimento. Ajude a fazer justiça à memória dessas pessoas compartilhando esse vídeo. Se você se interessou pelo tema, dê uma olhada na matéria em nosso blog. O link está aqui embaixo na descrição. Se você tem interesse em descobrir como as pessoas comuns se sentem em uma guerra, então não deixe de assistir ao nosso vídeo sobre 5 diários escritos durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.